Olá, eu sou o Dr. Marcelo Pavan, reumatologista, e hoje vamos falar sobre artrite enteropática, uma forma de artrite que acomete pessoas que têm doenças inflamatórias intestinais. Se você curtir esse vídeo, se ele te ajudar ou puder ajudar alguém próximo, por favor, curta o vídeo, compartilhe, se puder deixe seus comentários acerca das suas impressões e das suas opiniões e inscreva-se no canal. Bem, a artrite enteropática é uma forma de artrite, ou seja, de inflamação das articulações relacionada a doenças inflamatórias intestinais. A doença de Crohn, a retocolite ulcerativa inespecífica e as doenças inflamatórias intestinais inespecíficas. Ela é uma doença de causa desconhecida, de papel autoimune. A gente sabe que são células do sistema de defesa do organismo que resolvem atacar partes do próprio corpo. No caso da artrite enteropática, temos os sintomas tanto das doenças inflamatórias intestinais, ou seja, dor abdominal, dor na região do reto, evacuação diarreica frequente, geralmente acompanhada de sangue e muco. Esse muco é na característica de catarro mesmo, como se fosse aquele catarro de amidalite, de sinusite, por exemplo. E tem muito frequentemente emagrecimento e febre junto. Os pacientes que têm doença inflamatória intestinal, mais ou menos 1/5 deles desenvolve a artrite enteropática, que pode se manifestar ou como inflamação das articulações periféricas, ou seja, dos braços, das pernas, como inflamação das articulações axiais, coluna cervical, coluna torácica e principalmente coluna lombar e as sacroiliacas. Os pacientes que têm acometimento das sacroiliacas e da coluna lombar, eles vão acordar com dor. Geralmente a característica de todas as artrites é acordar com dor, amanhã ser o pior momento do dia, com rigidez matinal. A coluna fica dura, a coluna ou a articulação acometida fica dura, parece que falta óleo, fica difícil de mexer e a pessoa tem a tendência a querer se alongar para aliviar aquilo. Essa rigidez matinal tende a ser prolongada, durar 40 minutos, 1 hora ou mais, junto com essa dor, antes que se inicie o tratamento. Assim como as articulações periféricas, onde pode ser visto também inchaço, geralmente um calor leve e raramente vermelhidão local. O diagnóstico ele é feito principalmente através de uma base clínica, na avaliação do médico, da história clínica do paciente, dos sintomas associados. Também esses pacientes podem ter uveíte, que é uma inflamação dos olhos, geralmente é uma forma específica de uveíte, chamada de uveíte anterior aguda, em que tem muita dor, muita vermelhidão, muita sensibilidade à luz e não costuma ter uma alteração da qualidade da visão tão importante. Às vezes fica um pouquinho enuveado, mas não costuma ter uma perda de visão. O médico vai examinar, checar as articulações que estão inflamadas, provavelmente pedir exames de sangue para checar os níveis de inflamação, anemia, exames de fezes para checar se tem inflamação nas fezes ou sangue às vezes que está oculto e exames de imagem dessas articulações para confirmar a inflamação, principalmente quando se trata da sacroiliaca, que é uma articulação de muito difícil exame físico. É muito provável que o médico também peça uma colonoscopia com diversas biópsias seriadas para comprovar a presença dessa inflamação no tecido intestinal. Uma vez feito o diagnóstico, para o qual não temos exames de sangue específicos, assim como praticamente todas as doenças do grupo das espondiloartrites, que são essas doenças que compartilham a característica de acometer a coluna, então artrite psoriásica, espondilite anquilosante, artrite reativa, artrite enteropática, são os principais representantes desse grupo. Uma vez feito o diagnóstico com base na clínica e nos exames de imagem, vai ser iniciado o tratamento em que esse será bem individualizado. Alguns pacientes vão precisar, por exemplo, de uma dose baixa de corticosteroide, eventualmente até uma dose um pouco alta.
Anti-inflamatórios em pacientes com artrite enteropática são muito complicados, pois eles podem causar sangramento, provocar um sangramento e até uma úlcera no trato digestivo. Então eles geralmente tendem a ser deixados de lado, diferente das outras espondiloartrites. O uso de biológicos, imunobiológicos, que são os imunossupressores injetáveis, eles são muito comuns nessa doença, mas ficam reservados para casos um pouco mais graves. Geralmente são iniciados medicamentos via oral para tentar o controle das manifestações articulares e dessas manifestações intestinais, com uma alta taxa de sucesso. É importante frisar que os pacientes de artrite enteropática têm toda a condição de ter uma vida normal, com um tratamento muitas vezes prolongado, mas algumas vezes por um certo período, e depois uma redução da dose, às vezes até uma retirada desses remédios em alguns casos, e não ter sequelas dessas doenças, ter vida completamente normal, desde que o tratamento seja seguido corretamente e, principalmente, quanto mais cedo possível começar o tratamento, maiores as chances de se usar menos remédios e de se conseguir o que a gente chama de remissão sem sequela mais cedo. Bem, isso é o que eu tinha para falar sobre a artrite enteropática. Espero ter ajudado, espero ter esclarecido as dúvidas. Se tiver ajudado você ou alguém que você conheça, puder ajudar alguém que você conheça, por favor, compartilhe esse vídeo, curta, deixe seus comentários abaixo e inscreva-se no canal. Obrigado e até logo!